sentados, glorificando sempre o nome do Senhor. Me sinto mais uma vez honrado de estar aqui e conhecer outros rostos, né, maravilhosos. E eu estou aqui agradecido a Deus, porque faço parte da história das Assembleias de Deus aqui em Luiz Alves também. Quem não esteve ontem? Quem não estava ontem aqui? Quem não estava? Bastante gente não estava aqui. Eu vi um pouco da minha história e um pouco da palavra de Deus. Lembrando, quanto é bom, meus amados, estar na presença do Senhor. Prazer rever os irmãos e também rever rostos queridos e conhecidos. Prazer ver Viviane, né, a professora Viviane, que já fomos alvos da hospitalidade e do carinho. Está na prova, amém? Mas a prova vai passar. Amém. A nossa arca tem um hino que diz assim: acima de nuvens densas, o sol sempre a brilhar. Promessas mais imensas não pode admirar. Tem plena confiança em quem te pode achar. Jesus, sem mais tardança, vem tua dor sarar. Muito bom estar aqui. Glórias a Deus. Tive prazer em estar ali e conhecer todo o drama. E ainda estou esperando do Senhor. Eu vinha mais cedo, mas minha esposa hoje de manhã, vou abaixar e levantar já não. São 66 anos daquele corpinho. E eu agradeço a Deus. Mais feliz sou eu. Amém? Eu estou de aniversário. Amém? De manhã eu disse: glórias a Deus. E meus filhos me abraçaram e eu quero ver se vocês chegam. Eu quero estar vivo para ver vocês com 67 anos, como eu cheguei. Amém? Quando nos reunimos no serviço onde eu prestei a pátria, e eles perguntavam: Souza, o que aconteceu contigo, Souza? Tu ficou no vinagre, onde é que tu estava? Não estava na conserva? Eu disse: não, Jesus, só Jesus. Amém? Me cuidei, né? Eu não fumei, eu não bebi, eu não me droguei. Amém? Eu estou aqui glorificando a Deus. Ainda trabalhando, né, meus amados? Mas aquele que leva a preciosa semente, orando, chorando, gemendo, voltará com alegria, né? São os irmãos que no ano 2002, quando a convenção me mandou para Luiz Alves, eu fui recebido por 8 pessoas, entre as quais o evangelista irmão Manuel, o presbítero irmão Valmor Voltanaia e o presbítero irmão Antônio Simas. E não existia congregação aqui, não existia congregação no Rio do Peixe. Nós íamos lá no morro, não sei, era Ataca. Lá tinha um descendente ucraniano e, meu Deus do céu, e aí fomos andando. E um dia eu peguei o carro e vim aqui e não tinha uma congregação. Não tinha uma congregação. Hoje tem uma congregação cheia, meus amados. Vocês acham que isso aqui dá trabalho? Deu trabalho aonde eu passei. 1993, depois que eu estava com o pastor Cezino em Camboriú, fui levado ao interior de Laguna. De Laguna eu fui para o Planalto. Vocês acham que aqui é frio? Hã? Então vocês vão servir a Jesus lá em Urubici para vocês verem. Vocês vão servir a Jesus em Urupema. Lá tem que ter saúde, graça de Deus e coragem, meus amados. Quantas vezes eu ia à noitezinha para a igreja e via assim, ó, um negócio embranquear tudo. E de manhã as cachoeiras tudo congeladas, meus amados. Abria a torneira de água, né? Os irmãos aí que são do norte, né? Eu que sou sulista, eu sofri, imagina os irmãos lá. Mas Jesus nos deu graça. Deixamos uma igreja lá, né? Depois de 40 anos que
que o pastor Cezinho, de saudosa memória, passou por lá. No lombo do burro Guará, o Guará, ele descia a Serra dos 50 e descia lá em Anitápolis, né? E eu, depois de 40 anos, Jesus me mandou para lá. Assim como ele me revelou, Luiz Alves, um dia ele orava e ele me disse: tu vai a Anitápolis, e lá está o marco do Evangelho do Senhor Jesus daquela cidade. Amém? Glórias a Deus. Muita experiência, muita história verídica para contar. Mas continua, meus amados, semeando, semeando, semeando. Um saudoso irmão lá em Laguna, ele dizia, e ele era bem gado, ele era meu vizinho, irmão Luiz, você sabe que se eu plantar uma sementinha de alface, você é capaz de 15 dias, 20 dias depois, os irmãos são agricultores, você sabe que você colhe e come alface? Eu disse, eu sei, mas tem uma árvore, né, que é nós chamamos no sul a nogueira. É uma árvore que tem uma semente mais ou menos assim, grande assim. E aquela semente no chão, ela leva um ano para começar a abrir, porque ela é dura. A gente batia, quebrava ela, uns para fazer óleo, outros para fazer sabão e assim por diante. O que quer dizer com isso, pastor? Quer dizer para você que não tem seu esposo, a sua esposa, o seu filho, né? Ainda no nosso meio, louvando, bendizendo, liberto, continua a orar por ele. Amém? O meu pai custou para nós, para minha mãe, só 39 anos de oração. Tá bom? Tá bem? Tá bom para alguém aí? Foi esses os anos que a minha mãe orou por meu pai. Glórias a Deus. E ele está com Jesus. Amém? Glórias a Deus. Que bom, maravilha, Deus amado. Uma vez na pandemia, voltando atribulado, triste. Minha filha cancerosa. Jesus curou minha filha. Eu contei o milagre ontem. Eu vinha do sul para a minha casa aqui em Penha e passando por Palhoça, eu disse, meu Deus, será que compensou esses últimos 4 meses aqui? E me entrou uma tristeza muito grande. O Espírito Santo falou assim, entre em Palhoça. Eu disse, Nádia, eu ouvi uma mensagem agora, entrar em Palhoça, entre em Palhoça, vai lá no bairro Madrid. E eu fui indo, ele disse, tu vai lá no mecânico. E eu fui. E chegando lá, bati palma, lá veio 2 pessoas. Ele disse, pastor Luiz, nós estávamos esperando o Senhor, nós estávamos orando para o Senhor vir aqui para contar o milagre. O Senhor sabe de uma coisa? O Senhor se lembra daquele dia que o Senhor nos recebeu e apresentou-nos a nossa criança? Este menino aqui, vai ser batizado hoje. Depois de 14 anos, aquela família aceitou Jesus. Então continua, querido. Continua orando pelo vizinho. Continua orando pela tua família. Continua a fazer a obra do Senhor. Amém? Porque o Senhor é fiel, Ele é justo, Ele é bom e Ele cumpre a sua palavra. Ele só quer que nós façamos a sua obra. Amém, amados? Isso é muito importante, a continuação. Eu sei que a Alto Máximo era uma região já conhecida pela atividade agrícola aqui. Imagina se anualmente, se mensalmente vocês não semear, se vocês não cuidar, vai acabar com a atividade. Alguém vai deixar de comer, alguém vai deixar de produzir, alguém deixará de comer também. Assim é a igreja do Senhor. A palavra é semente. Jesus exemplificou como uma semente. E eu disse ontem, a semente é boa, meus amados. A semente é boa.
É só plantar, queridos, que vai dar, né? Às vezes dá 30%, às vezes dá 60%, e às vezes dá 100%. Meu Deus amado. Queridos, hoje foi engraçado. Depois do almoço, de família, agradecendo a Deus pelas vitórias, pelas bênçãos. Eu não consegui dormir. E olha que todo dia eu tiro aquela soneca de 10, 15 minutos. Eu não consegui dormir. Eu rolei. 3 horas deu, 4 horas deu de cidade. Eu não consigo dormir. Mas meu Deus, por quê? Por que, Jesus? Aí eu lembrei por quê. Porque eu tinha que ficar um pouquinho a sós com Jesus. Amém? Às vezes, amados, a minha e a tua vida não é só coletiva. A minha e a tua oração, meu e o teu louvor, a minha e a tua adoração, às vezes, não é aqui na igreja, não é com a família. Às vezes tu tem que te retirar e ficar sozinho com Deus. Ficar sozinho com Jesus. E falar só com Ele, com o teu quarto fechado. Amém? Ensinamentos de Jesus. E foi o que eu fiz. Foi tão nítido que eu tinha uma palavra no coração. Novamente aquela palavra de ontem. Continua aquela palavra de ontem. Quando Paulo ele disse: se eu vivo do Evangelho, se eu prego o Evangelho, eu não tenho que me gloriar. Não tenho que me gloriar. Mas me imposta uma obrigação. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E se eu faço isso, faço de boa mente, né? E aí ele conta como ele ganhou alguns para Jesus. Fiz fraco para com os fracos. Fiz de mim judeu para com os judeus, gentios com os gentios, né? Desceu a altura, né? Desceu a altura da pessoa da necessidade para ganhar o Senhor, né? Alguém para Jesus. Isso chama-se amor às almas. As almas. Eu fui lá para João, né? Para a Epístola de João, o mesmo que escreveu o Evangelho, que foi dito nessa noite, lá na primeira epístola, diz que se nós dissemos que amamos a Deus e não amamos os que estão ao nosso redor, a palavra é uma espada mesmo. Nós fazemos-nos mentirosos. Então não adianta, meus amados, nós ir para a igreja: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te quero, Jesus, aqui está meu coração, aqui está minha alma, e ver o nosso vizinho sem Jesus, sem salvação. E João primeiro, o apóstolo do amor, passa a vara no meu couro, né? E se vocês pegar em vocês, se vire com o Espírito Santo. Você que diz que ama a Deus e não ama as almas, tem alguma coisa errada. Amém? Foi essa palavra que Jesus me deu nessa noite. Mas não é nesse texto. Não é nesse texto. Porque eu fui lá para o provérbio de Salomão. Disse a palavra do Senhor que Ele pagará. Diz Salomão que quem ganha almas, sábio é. E ele sabe muito bem, e é ele mesmo que vai pagar. Não é o coordenador, não é o pastor Laédio, não é o pastor Nirton, não é o meu pastor Jailson. Porque uma alma, meus amados, não tem preço. Não tem preço uma alma. A riqueza deste mundo, os países mais ricos deste mundo, não pagam o valor de uma alma. Agora imagina, só dá uma olhadinha assim para ver o valor que tem aqui dentro de almas salvas, lavadas pelo sangue de Jesus. Aleluia. E que tesouro você encontra quando nós levemos alguém a Cristo. Nós ganhamos o mundo todo, meus amados. E a Bíblia diz que Ele mesmo pagará. Ele mesmo pagará. Quando eu e você chegar ali, Ele vai pagar. Glórias a Deus. Missão é algo importante, meus amados.
Não pode só estar no coração de Deus, como eu falei ontem. Tem que estar na nossa vida, tem que estar no nosso objetivo, tem que estar no nosso coração. E eu falei ontem, que missão só se pode fazer quem vai para o cenáculo. Quem vai para o cenáculo orar? Foi o que o Senhor disse: ó, eu estou subindo, mas vocês vão para o cenáculo. Lá vocês vão receber poder de Deus. Sem poder não há conversão. Sem poder na nossa vida, sem graça na nossa vida, sem o gozo da salvação, nós não podemos, dizer que o que temos na nossa vida, o que Paulo falou ontem. Se eu falo do Evangelho, eu tenho que ser participante do Evangelho. Eu não posso dizer, eu sou salvo por mera vontade. Não, eu tenho que dizer para ser, e participar e também levar alguém, Eu lembro ontem, ainda falei para Nádia, te lembra de uma mensagem lá nos anos 60, pregada por João Caetano, que já não está mais no nosso meio. Ela disse, não, ela disse, foi lá em Judas, ele pregou em Judas, dizendo, salvai e livrai-vos a alma do fogo, tendo pena delas, não olhando para o que ela fez. Às vezes a gente olha, e para o pecador, eu sei que às vezes humanamente eu também sou assim, a gente vê coisas horríveis, aquele matou, aquele estuprou, aquele fez isso, aquele fez aquilo, e a gente já fica com raiva. Meus amados, a Bíblia diz que nós devemos amar. Deus não ama o pecado de ninguém, Deus não concorda com o pecado de ninguém, mas Ele ama o pecador. Aleluia, aleluia. Amém. Eu disse para os irmãos ontem, a semana, eu entrei 2 pessoas tristes, e eu entrei, por que vocês são tristes? Se Jesus é tão bom. Os ladrões disseram, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse que mal fez. Ele estava tomando a minha e a tua cruz. Ele estava tomando o meu e o teu lugar. Aleluia, por isso nós devemos ser o povo mais feliz da terra, meus amados. Nós devemos ser o povo mais agradecido da terra. Nós estamos aqui, mas nesta hora muitos estão entrando no inferno, sem Deus e sem salvação. O que eu falei também ontem, repetindo, para os irmãos que não estiveram aqui, nós somos assim muitos, e é nós, é humano. Compramos um carro, comprei um Toyota, um Hyundai, um Volkswagen, e olha para ver aqui que carro bom, que maravilha, aqui é assunto da semana, é assunto em qualquer lugar. Fizemos uma comida. Nossa, ei vizinha, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, que coisa boa, que coisa maravilhosa. Quer a receita? E faz isso, faz aquilo. Eu comprei um terno novo, olha só, isso aqui é fio egípcio, e parari, parará. Mas nos calamos quanto ao que Deus fez na minha e na nossa vida. Esquecemos que o grande amor de Deus nos alcançou. Aleluia. Aleluia. Se esquecemos que nós estávamos condenados, indo a passos largos para o inferno. Mas alguém disse, ei, Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta, Aleluia. Jesus ainda te ama. Opa, que mensagem é essa? E eu ouvi, e você ouviu também. Por isso temos um motivo para glorificar Deus. Eu disse para os irmãos que eu sou um privilegiado de Deus. Eu sou um privilegiado. Quem nasceu no Evangelho aqui? 1, 2, 3. O Evangelho chegou lá em casa em 1957. Em 59, nesse dia 11 de 7, 59, às 7 horas da manhã, minha mãe deu a luz, depois de quase 3 anos crente, e eu estou aqui. Eu estou aqui, Jesus me guardou. Jesus me guardou na minha,
Eu vi um neném novinho aí que vai ser apresentado. Jesus me guardou. Amém. Aleluia. Minha infância, minha adolescência, minha juventude, meus filhos, meus netos. Isso é milagre, meus amados. Amém. Isso aqui é privilégio. Por isso, eu devo muito mais do que os irmãos. Né? Porque Jesus disse para Pedro: a quem mais ele perdoou, mais amor. Mais amor. Aleluia. Vocês foram muito mais alcançados do que eu. Aleluia. Uns vieram aí da grota, né? Vieram do pecado, vieram das drogas. Jesus me guardou. Aleluia. Mas o texto dessa tarde que eu rolei tentando e não consegui, está em Lucas capítulo 7. Um texto tão conhecido. O filho da viúva de Naim. Quem não conhece esse texto? Quem não sabe esse texto? 7 de Lucas, e o versículos 11 a seguir diz: e aconteceu, pouco depois, e ele à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chora. Aleluia, Jesus. Não chora. Não chore mais. E chegando, tocou o esquife, ou o cotejo, ou o caixão, para um pouquinho. E disse ao moço, levanta-te. E o moço levantou-se e começaram a todos se alegrar, a ter temor. E disseram: um profeta está no nosso meio. Glória a Deus. Um profeta está no nosso meio. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Duas multidões. Aleluia. Uma que entra e uma que sai da cidade. Um lado do teu trabalho tem uma multidão que vai e tem outra que sai. Lá na unidade de saúde tem uma multidão que vai e uma multidão que entra. Lá no ônibus, lá na escola. Eu não sei de que multidão estamos seguindo. Mas eu sei que tem uma multidão que está com Jesus, amém? Amém. E ela entra na cidade. E ela canta, e ela ora. E quando ela, com camada, vai dizer: levanta a tua mão! Quem é de Jesus aqui? Quem sente a salvação? Aí todo mundo levanta a mão. Eu sou de Jesus! Eu tenho salvação! Mas chega lá na rua. Tem uma mãe chorando. Tem um pai chorando. Tem uma criança chorando. Aí a gente olha assim, te vira. Te vira. Mas o texto diz que Jesus olhou aquela multidão entrando, saindo da cidade. Ele viu aquela situação. Uma mulher chorando a perda do seu único filho. Jesus disse: não chora. Mas o texto diz que ele movido, diz o texto, o versículo 13, vendo o Senhor aquela situação, movido de íntima compaixão. Você sabe o que é? Sabe o que é íntima compaixão? Jesus teve íntima compaixão. Ele viu a multidão que andava como ovelhas que não tinham pastor, movido por íntima compaixão. É muito mais do que amor, meus amados. É muito mais do que compaixão por uma vida. É colocar-se no lugar dela. É dizer para ela: ei, para, não chora mais. E essa pessoa está lá, quando eu sento no ônibus, está lá e diz assim: essa noite eu não dormi. Meu filho está lá na UTI. E só Deus na vida dele. Né? Eu, como não tenho compromisso,
né? A outra diz: o meu filho está na droga, o meu filho é traficante. Aqui ele começa a contar a necessidade e eu tenho coragem de chegar aqui. Eu estou cheio de Espírito Santo e eu sou de Jesus. Nessa noite, essa tarde, Deus falou comigo. Aleluia. Aleluia. E Deus fala contigo também. Tu vai sair daqui com uma nova experiência com Deus. Aleluia. Tu vai sair daqui dizendo: nunca mais eu vou deixar alguém sem Jesus. Deus vai exigir, queridos. Nós vamos ser julgados. Mas não te esqueça que também você vai chegar diante de Deus. E nós temos que dar conta das almas. Cristo, né, no culto de missão, fazer a igreja ficar quietinha. Mas é isso que o Espírito Santo quer. Mover nossas almas para nós sairmos aqui diferentes. Existe uma viúva. Existe alguém chorando. Existe alguém chorando. E nós não podemos ficar mais calados. Que é muito fácil aqui dizer que somos de Jesus. Aqui dentro é muito fácil nós dizermos que vamos para o céu. É muito fácil, queridos, mas lá na rua nós deixamos a viúva chorando e enterrar os seus filhos sem Deus e sem salvação. Nessa noite, o Espírito Santo move a minha alma, mas move a tua alma também, para nos encher do amor de Deus. Aleluia! E enchermos do seu poder, ir no cenáculo e sentir esse gozo que eu tenho, essa liberdade que você tem, essa alegria que o Espírito Santo te dá, e você dizer assim: para, não chora mais, não chora mais, eu era perdido, mas Jesus me achou. Eu estava caminhando para o inferno, mas Jesus me achou. Eu estava perdido e Jesus teve compaixão da minha alma. Para, não chora mais. E você cheio, e eu cheio do Espírito Santo de Deus, movido por íntima compaixão, eu vou começar a ser melhor. Eu vou falar de Jesus. Você vai falar de Jesus. Aleluia. E diz a palavra de Deus que o Senhor, movido com esse amor, com essa paixão que Ele teve por mim e por você, Ele vai encher este lugar de almas, vai encher os alvos, né, de alma, vai encher aonde eu moro. Lá no trabalho, meus queridos, lá no trabalho, alguém vai te procurar, vai ver uma luz, um farol na tua vida, e vai ver a mudança que houve na sua vida, porque aí estão as multidões. Vale da indecisão, uns tirando a vida, outros procurando a droga, outros procurando outros lugares, porque a alma, meus amados, a nossa estrutura física tem que comer, né? Tem que tomar café, tem que comer farinha, tem que comer feijão, tem que comer, senão nós não ficamos em pé. Mas a alma não come feijão, queridos. A alma não come carne. A alma não toma água para matar a sede. A alma precisa do Espírito Santo de Deus que eu tenho, que você tem. A alma precisa da unção da palavra de Deus. E às vezes uma palavra só, meus amados, uma palavra só. Jesus te ama. É difícil de dizer. Jesus te ama. Jesus pode te salvar. Jesus tem uma saída para ti, porque nós temos o nosso testemunho. Você sabe quem é Jesus da sua vida. Eu sei quem é Jesus na minha vida. Mas um dia também eu precisei confessá-lo diante de multidões. Eu precisei descer as águas. Eu precisei ir lá e confessar que Jesus é o meu Salvador. Aleluia. Que maravilha. Os irmãos vieram hoje de manhã
e lançar a semente. E foram lançando a semente. Quantos evangelismos, quantas pregações, quantos testemunhos. Tem muitos que nos rejeitam, tem muitos que rejeitam, mas isso é um problema, não é problema nosso, meus amados. O meu e o seu problema é não ficarmos calados e mostrarmos um norte, uma bússola, um norte e dizer: Jesus te ama, Jesus te salva, Jesus te transforma. Ele ia entrando, uma multidão, grande multidão, meus amados, não era poucas pessoas, diz a Bíblia, iam muito dele, e uma grande multidão, mas também saía uma mãe apavorada, chorando, e com ela outra grande multidão. Não são poucos, meus amados, são muitos, muitos que esperam a salvação. Mas como foi cantado, quem hoje dirá, eis-me aqui, Senhor. Eu quero aos pedidos falar do amor. A quantos na senda da vida achar, de Cristo eu irei falar. É isso que o Espírito Santo de Deus quer nesse pré-congresso de missões. E nós saímos daqui conscientizados do nosso dever, queridos. É o que o apóstolo Paulo falou: ai de mim, é imposta uma obrigação. Jesus, quando conclamou os discípulos, ele não disse assim: escuta, eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou pedir, estou indo para o céu, mas vou pedir um favor para vocês. Está escrito isso? Não está escrito isso. Eu vou, quando vocês se lembrar, quando vocês tiver tempo, quando vocês puder. Não. Ele disse: ide, foi imperativo, ide, pregai o meu evangelho a toda criatura. É o nosso dever, ir pregar. Agora, quem crê, né, e for batizado será salvo. Quem não crê, meus amados, a obrigação nossa nós fizemos, a sua obrigação você fez. Você pode ir embora descansar, pode dormir tranquila. Lá em Ezequiel tem uma parábola do atalaia. Quem já leu a parábola do atalaia? O atalaia tinha que ficar na porta da cidade, numa torre, observando, né? Observando. Quem serviu a pátria aí? Só eu? Lá tinha a casa-mata, né? A casa-mata nós ficávamos lá, para lá e para cá, 2 horas a cada soldado lá. Trocava o turno e ficava lá olhando, porque tinha outros que estavam dormindo, tinha o paiol da munição, tinha armas poderosas lá naquela companhia, e ficava ligado, não podia dormir. Lá em Ezequiel tem a palavra do atalaia: filho do homem, eu te coloquei por atalaia. Eu te coloquei por atalaia. Igreja nesse lugar, jovem, homem, mulheres, Jesus nos colocou por atalaia. O atalaia tinha que ficar ligado. Lá do inimigo, todo mundo se preparava. E se ele não avisasse que houvesse uma perda, houvesse perdas humanas, ele seria responsabilizado. Mas nessa noite o Senhor vai reavivar a minha e a tua fé, a minha e a tua compaixão por almas. Aleluia! Para nós levarmos alguém ainda, como disse a pregação hoje que eu me lembrei com a Nádia, livrar almas do fogo, livrar a alma do fogo. E diz a Bíblia, quando ele moveu-se naquela íntima compaixão, ele tocou: para que tem solução. Eu cheguei. Aleluia. Eu cheguei. Jesus disse para aquela mulher: não chora mais, eu estou aqui. Sabe por que Jesus não salva mais? Por causa de mim. Sabe por que Jesus não cura mais? Por causa de mim. Não sei se é o caso seu.
Não sei se é o caso seu. Sabe por que Jesus não batiza mais com o Espírito Santo? Por causa de mim. Aleluia. Ele diz: ide, pregai o meu evangelho, dizem que eu salvo, e eu vou salvar. Se eu disser, se você também fazer o mesmo, e se disser para o mundo: Jesus salva, Jesus transforma, Jesus muda, meus queridos, Jesus vai fazer a obra. Aleluia. Ele disse: eu vou estar convosco. Você não precisa se preocupar. Se você disser que eu salvo, eu vou salvar. Se você disser que eu curo, eu vou curar. Se eu disser que eu batizo com o Espírito Santo, que eu transformo, está na nossa vida, meus amados. Está na minha e na tua mão o sucesso da obra do Senhor. Jesus quer salvar. Jesus é o mesmo. Lá os escritores hebreus dizem: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aleluia. E Ele quer contar comigo e contigo, né? Esta obra da evangelização. Aleluia. Quanto importante, meus amados. Quanto importante Jesus salvar através de um folhetinho, meus queridos. Às vezes alguns acharam no chão. E aquela mensagem encontrou, né? Figurativamente, aquela viúva que ia servir o seu único filho. Mas tem outros meios, claro, que Jesus usa. Ele disse: para! E disse: levanta-te. Oh, que alegria para aquela mãe, seu único filho, que ia ser sepultado, né? Falando, ele entregou para a mãe, e de todos se apoderou-se um temor. Glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele a fama por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. E o que acontece quando Deus faz um milagre na sociedade? Isso aconteceu com João, com a Maria, aquela que se prostituía, aquele que bebia, aquele que roubava, aquele que fazia, aquele traficante, aquele que fumava. O que aconteceu? É uma nova mulher, um novo homem. E diz a Bíblia que todo mundo, a fama, a um profeta se levantou aqui e aconteceu um milagre. Alto Máximo vai dizer: tu te lembra daquele rapaz? Daquele que trabalhou contigo? Daquele que bebia? Daquele que fumava e não fuma mais? Olha só que nova vida, que novo homem, que nova mulher. Mas basta uma coisa: eu e você continuar a obra do Senhor. Quantas experiências eu poderia contar? Em vez de quando alguém telefona, foi o caso, né? Eu disse: será que compensou, Jesus? 4 anos e meio pregando aqui nesse lugar. Caminho novo, palhaça, meus amados. Quando cheguei, o obreiro, eu fui substituir o obreiro, que os traficantes disseram assim: se tu ficar aqui, nós te matamos. Nós vamos te matar. E eu fui para aquele lugar. Semanalmente, que tristeza, meus amados. O tráfico era terrível. Mas quando se ouvia fulano e tal, Zé da Bola, ninguém tem nome perfeito, era Jonas das Quantas, fulano e tal, mataram lá. Era fácil, 2, 3 pessoas, os traficantes se matando. Um dia recebi a mulher se apavorou, e um desviado apareceu lá na igreja apavorado, agarrava em mim e disse: pastor, me ajuda, acabei de matar. Eu fiquei quieto: o que eu vou fazer? Eu disse: tá bom, errar tu já errou, fazer a coisa errada tu já fez, agora escuta que eu vou te falar. Aleluia. Agora tu vai ter que te apresentar. Agora tu vai ter a mesma coragem. Eu orientei, ganhei ele para Jesus, ganhei toda a família. Aleluia. Deixou de traficar. Aleluia. Assim é a palavra que eu tenho e você tem no coração. Fala de Jesus. Fala do que tu tem no coração.
Fala da paz, fala da transformação, fala do milagre que Deus fez na tua vida. Só isso. Não precisa fazer muita coisa, não. Só precisa para. Teve solução para mim. Aleluia. Teve solução para mim. Vai ter solução para ti. É isso a palavra que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Aleluia. Que lado, qual multidão que tu estás? Eu tenho certeza que se tu estás aqui, é claro, temos problema. Eu tenho problema. E quem não tem problema aí, levanta a mão. Todos nós temos problema. Só que o nosso problema é diferente. Jesus está conosco. Jesus está no nosso barco. Aleluia. Mas tem gente que tem problema e não tem Jesus. Esse que é o grande objetivo da conscientização nessa noite. Aleluia. Jesus não prometeu o céu para ninguém. Outra coisa, quando você falar de Jesus, tome cuidado. Você nunca vai dizer para essa pessoa: tu vem para Jesus que acabou o teu problema. Não fala isso. Não fala isso. Não fala isso. Diz para ele que Jesus vai lhe ajudar nos problemas dele. Porque Jesus disse: no mundo aqui nós teremos aflição. Tem de bom ânimo! Tem de bom ânimo! Olha o objetivo, olha para a cruz. E Jesus vai continuar fazendo a obra. Amém, amados? Que o nome de Jesus, que o nome do Senhor seja glorificado em cada vida. Amém.